quero falar um pouco nesta manhã sobre a questão família, né? Sobre uma família, assim, uma família um casal, né? Pegando lá no Antigo Testamento, lá no começo da Bíblia, qual o casal mais lindo o romance que daria para ter escrito vários livros de romance de um casal, né? Eu vou dar uma pista aqui para o lado das meninas. Ele foi conhecido como filho da promessa. Isaac e Rebeca, olha aí, ó. Isaac e Rebeca, né? Eles tinham tudo para terminar feliz, terminar bem, né? Terminar a vida deles bem. Viveram muito, tinham uma boa condição familiar, financeira, né? Isaac era o filho da promessa, um milagre, né, de Deus. Quando ele nasceu, a mãe dele já tinha quantos anos? 90 anos. Já pensou? Né? Você ser filho de uma família, filho único de uma mãezinha, um paizinho, e o pai já com 100 anos e a mãe com 90 anos, porém eles eram muito bem financeiramente, eles eram muito ricos, tinham vindo do Egito e trazido muitas riquezas. O Abraão tinha trazido até uma serva, né? Uma escrava, que era o nome de Agar. Olha aí, ó. Então, aquele casal tinha tudo para ser feliz, né? E louvado seja Deus. Gênesis capítulo 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais amigo, servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa. É um juramento meio estranho, né, que aqueles homens faziam. Para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre os filhos dos cananeus, no meio dos quais eu estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra, e enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Amém. Amém. Então nós vimos que Deus enviou aquele romance, né? Começou com um anjo de Deus acompanhando o servo de Abraão. É interessante que aqui nesse texto não aparece o nome do servo, né? Mas a gente sabe que num outro momento Abraão fala: só o meu servo Eliezer, né? Quando Deus promete um filho para Abraão, um pouquinho antes dessa passagem aqui, então Abraão diz assim: só meu servo Eliezer está comigo na minha casa e tal. Então o nome do servo era Eliezer. Bonito, né? Bonito o nome, Eliezer. Então o que o Abraão disse para o servo? O Senhor vai enviar um anjo. Olha como é que começou esse relacionamento, nessa história. Um anjo de Deus acompanhando, né, o servo Eliezer, que chegou na casa, né, de Betuel, na casa dos parentes de Abraão lá, e lá ele encontrou então, né, uma moça muito bonita, e ela teve uma virtude que marcou muito. Qual foi o propósito que Eliezer fez quando ele disse: eu vou lá e eu vou dar um sinal, para ver se o Senhor realmente está preparando esta moça? E qual foi o sinal que Eliezer pediu para Deus, para ver se era mesmo aquela moça escolhida? Qual foi o propósito que a moça fez? Ele disse, né, com mais detalhes, lá das meninas aqui, os guerreiros. Ele disse: olha, eu não conheço nenhuma moça
Viajei tantos e tantos e tantos quilômetros, não conheço ninguém. Mas como que eu vou saber se essa moça é preparada por Deus? Aí eu acho lindo quando ele acredita que o anjo do Senhor, porque só pode ser o anjo do Senhor interagindo ali, né? Isso é uma mensagem muito linda também. O anjo do Senhor usa então aquela moça, a moça certa. Ele nem sabia quem era parente e quem não era, porque muitas pessoas, mais a ala feminina, né, que buscava água no poço, era um serviço mais das mulheres. A gente vê a mulher samaritana buscando água no poço, né? A gente vê as filhas de Jetro, né, dando água para as ovelhas do seu pai, depois quando Moisés chega no poço. A gente vê Raquel dando água para as ovelhas quando Jacó chega, depois, mais tarde, né, Jacó chega ali. Então era muito comum as mulheres tirando água do poço e dando água para o rebanho e levando água para casa. E ali, mais uma vez, então, estava a Rebeca, né? Estava a Rebeca, e ela, uma moça muito querida. Isso é muito importante, né? Eu já trouxe isso em outras reflexões, né? Aonde a virtude daquela moça chamou atenção, né? Porque ela deu água para um homem já idoso, um homem que não era por beleza, não era por algum motivo de interesse em namoro com o homem, era um estrangeiro, um homem que ela era uma moça muito pura. Ela não fez aquilo por interesse de namoro. Se tratava de um homem comum, um viajante, e pelo jeito já de uma certa idade. Então ela fez um propósito, né? Ele pediu água para ela, e ela disse: eu vou dar água para você, e vou tirar água também para todos os teus camelos, que tinham atravessado, né, não sei se um deserto, mas uma viagem muito longa, deviam estar com muita sede. Será que é fácil dar água para camelo quando está com muita sede? Tirar do poço? Camelo bebe muita água, né? Então aqui um acerto. Vamos aprender com o acerto de Raquel, de Rebeca. Rebeca acertou aí? Acertou, né? Acertou. A disposição dela, a boa vontade dela de ser trabalhadeira, de ser caprichosa, já estava ali fazendo um trabalho que não é fácil. Naquele tempo eles não tinham nada elétrico, né? Tinha que jogar um jarro, às vezes de barro, que não era muito leve, lá no poço, tirar aquela água, né? E levar aquele vaso, geralmente de barro, que já é pesado, né? A gente vê quando Jesus manda os discípulos preparar a Santa Ceia, lá na questão da Páscoa. Ele diz assim: vocês vão chegar e vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. Não é fácil, né? Uma lata de água na cabeça, como ficou famosa até uma música, lata d'água na cabeça. As pessoas carregavam muita água, ainda carregam em regiões do Brasil, né? Uma lata d'água na cabeça, mas daí é uma lata que é levinha. Quando vai levinha, né? E volta com água, só o peso quase da água. Lá não, eles não tinham lata naquele tempo para carregar água. Então a Raquel foi uma moça que dá para aprender muito com ela, né? Aprendemos com ela. Ela foi muito querida, ela recebeu, né, uma unção, ela recebeu uma força, ela era muito caprichosa, ela foi uma escolhida, preparada para ser esposa do... Eu queria que vocês ajudassem a responder. Do Isaac. É porque daí vai dar, né? Então ela foi esposa do Isaac. E tem uma segunda parte também. Daí ela foi junto, ela aceitou ir junto. O rapaz contou o testemunho de Abraão, contou, né, tudo a vida. E eles, puxa, vale a pena, é uma família do bem. Então eles deram liberdade para ela escolher. Ela falou: eu vou junto com essa caravana, que eu acredito que vai ser um excelente noivo, um excelente esposo para mim, esse tal de Isaac. E ela foi. Aí tem uma segunda parte, né, no romance aí, no namoro, que quando eles estão indo já há muitos dias de viagem, né, e que eles estão chegando perto da casa onde Isaac morava. O Isaac tinha saído ao campo para orar. Olha que lindo, como começou bem. Saiu ao campo para orar, e de longe ele avista a Rebeca, né? E ela vem e ela pergunta: pois quem é aquele homem? Ele fala assim: é o meu senhor Isaac. E ela se cobre com o véu, e eles têm aquele encontro maravilhoso, tudo certo, né? Então, um acerto maravilhoso, crentes, servos de Deus, tudo certinho. E aí eles então casam, né? E aí foi um mar de rosas? Não. Na questão conjugal dos dois, eles já tiveram logo em seguida, 1 ano, 2 depois, tiveram um filho? Não.
né? Porque ela não podia ter filhos. Uma moça bonita, maravilhosa, trabalhadeira e tudo, mas não podia ter filhos, né? Então o casal ali de oração, um casal abençoado, mas eles ficaram 20 anos orando para ter um filho. 20 anos, né? Bom, uma prova muito grande, né, que eles tiveram. E de repente então, né, por uma bênção de Deus, Deus ouviu as orações e ela ficou grávida. E ela ficou grávida, foi uma gravidez normal? Não foi muito normal, porque ela ficou grávida de gêmeos. Então, olha, aí o casal agora, essa família já está com 20 anos, né? Mas eu creio que ainda está. Então a família é um casal, né, muito bem, com muitos servos, muita prosperidade. A tristeza deles é que eles não podiam ter filhos, ela não podia ter. Aí veio então os 2 filhos, né? E o casal está ali, a família está com 20 anos de casado, já, né, já está numa fase amadurecida já. Então eles tiveram então os 2 filhos, eram gêmeos. E aquelas crianças, imagina, né? O Isaac casou com 40 anos. Né? Isso é importante, essas datas é importante você gravar. Isaac tinha 40 anos quando casou. Se eles demoraram 20 anos para ter filhos, então quando teve filhos ele já tinha... Quantos anos Isaac tinha quando veio os filhos dele? Eu não ouvi. 60 anos. Isso. Ufa. 40 mais 20? 60, né? Então eles já tinham 60 anos. A Bíblia não fala a idade dela. A propósito, a idade da Bíblia mesmo que fala mais foi de Sara, né? Por mais que a Bíblia fala de muitos testemunhos de grandes mulheres da Bíblia, mas geralmente não fala a idade que morreu e não fala muito a idade, a não ser de Sara, né? Sara, a Bíblia tem um tratamento especial e depois Paulo fala assim, Sara, nossa mãe. O mundo hoje fala que Maria é nossa mãe, né? Maria de Nazaré é nossa mãe. A maior parte do povo fala Maria de Nazaré é nossa mãe, nossa mãe. Maria de Nazaré realmente foi uma grande santa também. Assim, dormiu no Senhor como uma mulher muito santa. Amém, irmãos? Mas a Bíblia não trata que ela é nossa mãe. A Bíblia trata que Sara, lá do antigo pacto, é nossa mãe. Aí você vai encontrar em Gálatas capítulo 4, Sara, nossa mãe. Sara, a mulher de Abraão, né? Que Abraão é nosso pai de todos os crentes, né? Abraão foi um crente, Abraão. Então Sara também deu um grande testemunho e é usada como uma referência lá em Isaías 54, versículo 1, Gálatas 4, 27, né? Como comparando com a Jerusalém celestial, inclusive, né? A Sara. Então nós estamos indo bem aqui, né? Então ali está aquele casal agora com 20 anos, com 60 anos e com dois filhos. E aí eles continuam, né? Continuam, os meninos crescem, eles estavam numa situação muito boa, muito rico, 2 filhos, uhul, né? Parou por aí, não tiveram mais filhos. E aqueles meninos ficaram adolescentes e tinha tudo para dar certo? Tinha, né? Tinha. O ajuntamento deles teve acompanhamento, pode-se dizer, de um anjo. Abraão disse, olha, o Senhor vai enviar o seu anjo. E o anjo foi, pode entender que o anjo praticamente falou na boca da moça, né? Porque como é que a moça ia falar exatamente aquilo que o Eliezer tinha feito, o propósito lá, né? Ela falou exatamente as mesmas palavras, não só falou como fez. Então eu entendo que o anjo falou na boca dela, pode ser? Pode sim, o anjo, muitas vezes, né? O anjo pode falar assim na boca de uma pessoa, né? Se os anjos maus falam na boca de uma pessoa, quanto mais os anjos bons, né? Mas isso é possível, né? Então nós vimos ali, aí foi crescendo, né? Eu estou trazendo isso, claro, uma reflexão para nós. Nós vamos aprender aprendemos até aqui com os acertos deles. Mas eles também cometeram erros, porque eles eram também seres humanos, né? E quais foram os erros assim mais graves que eles cometeram, como família, como papai e mamãe? Como?
Quando o papai ou a mamãe tomam um partido, né? Ah, eu gosto mais desse, eu falo, eu gosto mais daquele. Às vezes não fala, mas na prática demonstra, né? Isso não é bom, né? Não é bom. Então aqueles meninos foram crescendo, né? E eles eram seres humanos, e apesar de serem gêmeos, eles eram diferentes, né? Esaú gostava muito de caçar. Naquele tempo não era muito comum um caçador, puxa, tudo a ver. O Isaac, apesar de ter tido uma criação maravilhosa com o papai Abraão, a mamãe Sara, mas parece que o Isaac ele herdou uma coisa que não foi muito legal, que aquilo que eu chamo de dolo, né? Vocês já viram um ditado que diz assim, que nas gerações da humanidade, das nações, dos países, tem acontecido assim: quando o país está numa situação muito boa, ou uma família está numa situação muito boa, muito rica, isso é bom? Claro que é bom, todo mundo quer uma estabilidade financeira, mas é normal que uma família, quando está muito bem, ela torna os tempos fáceis para a próxima geração, né? Então a próxima geração vai dizer, puxa, eu tenho tudo quentinho, tudo na mão, né? Meu Deus, eu me lembro da minha infância, foi o contrário, muito pobre, né? Muito pobre, materialmente, e até na época também espiritualmente. Mas eu visitei uma vez uma família rica, que eram os comerciantes do lugar, sempre tinha, né, aquele comércio grande, que era o que atendia tudo naquela, sempre teve isso, né? E quando cheguei lá, tinha uma família, essa família rica era família grande também, naquele tempo quase toda a família tinha 7, 8, 10 pessoas, né? Ou mais. E daí eu via lá, eles estavam, a irmã, uma mulher já moça, solteira, mas já adulta, dando banho num garotinho de 6 anos, e eu via aquele conforto, né? Aquele garotão no colo assim, colocado uma toalha linda, fofa no chão assim, e colocado aquele garoto de uns 6, 7 anos em cima, coisa mais linda, nada errado nisso, tá? Mas eu vi assim que aquele tratamento de conforto com aquele menino era demais assim, para o estilo que eu, né? Lavando o pezinho na gamelinha lá, né? Então para mim aquilo foi um contraste da minha situação com a dele, nada contra, mas só que depois, mais tarde, a gente percebeu que aquela situação boa daquela família tornou aquele rapaz um rapaz fraco, porque deram muito conforto para ele, ele ficou um rapaz fraco, não ficou um homem de fibra, um homem de atitude, um homem de tomar iniciativa, né? Então ele ficou um rapaz fraco, e eu e a minha família muito pobre, a gente acabou tendo que trabalhar muito desde pequenininho, muito, e posso dizer no sentido material aqui, para não misturar as coisas, eu acho que eu dei uma pessoa muito forte, trabalhei muito, né? Com 16 anos, de 17 anos já era encarregado de ferragem de prédio, já era profissional na área de construção civil, e foi muito trabalhado, órfão de pai aos 11 anos de idade. Então a minha infância foi muito difícil. Então eu posso dizer que isso realmente é uma realidade. Quando você está numa fase boa, a família está numa fase financeira boa, os pais, geralmente eles vão dar todo o conforto para o filho, vão ou não vão? Isso é bom? É bom. Mas o risco do filho ou a filha se tornar meio, como foi o caso do Isaac, né? Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos, era muito rico, tinha 318 servos, Abraão, naquela época, tinha vindo do Egito, a Bíblia fala, olha, muito rico em prata e ouro, né? E aí ele teve o filho com 100 anos e a mãe tinha 90 anos, muito rico, com 300 servos. Como é que você acha que Isaac foi criado ali? Será que o Isaac se tornou uma pessoa forte, de fibra, de posição, de atitude, de encarar os problemas? O que vocês acham? Não. O Isaac não se tornou uma pessoa forte. O Isaac se tornou uma pessoa fraca. Você vê depois, quando ele foi fazer peregrinação, ele nos obstáculos, às vezes ele voltava, ele não encarava como o pai dele, o Abraão, encarava, né? O Jacó já foi diferente. Jacó já sofreu toda aquela situação depois com o Labão lá, e já se tornou um cara mais forte. Mas o Isaac e o Esaú, não, eles foram pessoas fracas de tomar decisão, de tomar atitudes. Então, uma situação rica torna a próxima geração geralmente fraca, tímida, né?
Aí aquela geração tímida vai ter dificuldades. A gente fala isso a nível de nação. O povo de Israel, por exemplo, era assim. Quando eles estavam muito ricos, muito próximos, muito bom, muito bem, eles se afastavam de Deus e formavam uma geração fraca. Aí vinham os exércitos inimigos e invadiam Israel. No tempo dos juízes aconteceu com muitas vezes. Invadia ali e daí tornava aquele povo cativo. Teve época em Israel que eles não podiam nem ter um esmeril para afiar a ferramenta, porque daí eles não podiam afiar a espada, para não poder lutar e tomar o poder de volta. Vê como eles sofriam, né? Naquela época. Então uma geração forte, rica, a tendência é que a próxima geração seja uma geração mimada, uma geração que não vai enfrentar, né, as dificuldades. E aconteceu isso com Isaac. Isaac foi criado no mimo, né? Depois ele criou os filhos dele também, já tinha 60 anos, só tinha aqueles 2 meninos, então muito mimo. Então, uma coisa interessante nessa reflexão é que, independente se essa família era uma família de crentes, como era filho de Abraão, filho da promessa, uma pessoa virtuosa como era Rebeca, mas tem que ser tratado. Deus não faz acepção. Então hoje, né? Hoje nós temos que entender. E eu quero dizer para vocês que são jovens, se vocês realmente forem bem espertos, aí não me interprete mal por eu falar bem espertos, no bom sentido da palavra, mas se alguém quiser tratar você com um pouco de dolo e tal, seja papai, mamãe, vovó, opa, peraí, eu quero ser forte. Esse teu paninho quente, esse teu dengo aí vai me enfraquecer, vai me atrapalhar no meu futuro. Se o Isaac tivesse tido essa força, se o Esaú tivesse essa força, quem sabe a história dele seria outra. Mas vê todo mundo, coitadinho daqui, coitadinho dali. Às vezes a pessoa fica uma vida inteira, né, profetizando, coitadinho, coitadinho, coitadinho. E pode ser que quando fica adulto, aquela profecia acaba acontecendo, a pessoa vira um coitadinho. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado, porque foi criado de uma forma onde ele ficou fraco. Porque as dificuldades faz nós passar os obstáculos. Se você vai ensinar um cavalo a pular obstáculos, como é que começa? Um obstáculo bem pequenininho, né? Eu já vi esses jockeys, eles treinando o cavalo para pular aqueles obstáculos, e começa pequenininho. Assim somos nós temos que ir vencendo os obstáculos pequenos, né? Nós temos que ir vencendo, e o obstáculo vai cada vez, no caso do cavalo lá, né, cada vez vai levantando mais aquela vara. Aí os seres humanos também, quando querem salto em altura, né, também vão cada vez, né, fazendo mais esforço e praticando e pulando mais alto. Então, se nós, enquanto igreja, se nós enquanto família, né, nós fizermos isto, né, os professores na escola começam ensinando coisinhas básicas. No meu tempo de criança, a gente dizia fazer bolinha. Não sei se ainda faz hoje, né, quando começa, mas faça bolinha. A criança pequenininha não sabe fazer uma bolinha bem redondinha. Então ela começa, quase todo mundo começou a aprender a ler e escrever fazendo alguma bolinha, né? Alguma bolinha. E depois, né, aprende muito mais. Então, nós temos aqui, então, vamos ver aqui na nossa colinha. Jacó e Esaú, seu pai. Então, Gênesis 27, versículo 24. Quem quer ler para nós? Gênesis 27, versículo 24. A gente só vai ficar aqui no livro de Gênesis. Então, pode ter a Bíblia aberta já no livro de Gênesis, capítulo 27. Versículo 24. Na verdade, eu acho que é uns 4, 5 versículos aqui. Só para nós entender um pouquinho aqui do que aconteceu ali, né? Gênesis 27, versículo 24. Quem quer ler?
Vamos lá? (27 e 24). E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Amém. Você está com o microfone aí também? Tá? Leia o 25 então. Vamos ler. John leu o 26, a gente vai ler uns versículos aqui para a gente entender o que estava acontecendo ali. Vocês viram que ali o pai perguntou assim para o filho, né? És tu meu filho Esaú mesmo? E o que o Jacó respondeu? Ele falou a verdade? Mentiu. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, eu abençoe. Jacó, sim, pode ler. Jacó levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Irmão John, pode ler o próximo versículo? Até nós entender bem o episódio ali. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Obrigado, pode continuar. E chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro de suas vestes e abençoou. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Ok, acho que já deu para entender. Alguma menina quer ler mais algum versículo? Vamos ler mais uns dois, né? O microfone aqui para as meninas. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sabe o que é mosto? Mosto é uma bebida. Quando se fazia o vinho, né? Então a parte mais forte ali, acho que a irmã Lourdes sabe bem, a maioria é de origem italiana, né? Os irmãos aí. Então tem aquela parte final, né? Tira a parte pura do vinho, e depois acho que a outra parte deixa fermentar de novo, vira quase uma cachaça, né? É isso? Bom, se não for, não é bem a minha área, não vão aprender com os meus erros, tá? Nesse caso, aprender a fazer o mosto, porque eu não sei fazer. Que eu quero. Mais um, deu para ver aí que o Jacó o Isaac dando a bênção para o filho, né? Próximo. Que povos sirvam você e nações se reverenciem. Que você seja o senhor de seus irmãos e os filhos da sua mãe. Se curvem diante de você. Maldito seja o que amaldiçoará e bendito quem o abençoará. Vamos continuar, vai chegar o Esaú daqui a pouquinho, vamos lá. Próximo. E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. E fez também ele um guisado saboroso, e o trouxe a seu pai, dizendo: levanta-te, meu pai, e coma da caçada de seu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou seu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu viestes, e já o abençoei, e ele será abençoado. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, gritou com grande amargura e disse ao seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Amém. Amém. Deu para entender os personagens aí? Deu? A gente encontrou, então, tem o papai e a mamãe, né? Agora nós estamos aí com os dois rapazes, né? A gente não sabe certo a idade que eles tinham, mas já eram adultos, né? A ponto do Esaú ser um caçador, já ser um profissional na área de caça. E o que o Esaú falou ali para o pai dele com grande amargura? Viu? Independente da família, se é crente, se já serve a Deus, se toda a família está na igreja,
como é o caso daquela família, aparentemente estavam todos aos pés né, do Evangelho ali, era filho do crente Abraão. Uma coisa interessante, né, que não é uma coisa de se afirmar, mas Abraão, ele conheceu Jacó e Esaú até 15 anos de idade, né, na conta que nós temos, né, porque Abraão, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Abraão, se não me falha a memória, morreu com 175 anos. Olha, vamos fazer a conta aí. Quando Abraão tinha 100 anos, 140 anos, né, porque vou começar o cálculo de novo, tá? Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos, me ajudem a fazer a conta. Aí quando Isaac casou, Isaac tinha 40 anos, então Abraão tinha 140. Aí Isaac e Rebeca demoraram 20 anos para ter filhos, então Abraão tinha 160. Mas Abraão morreu com 175 anos, deduz então que ele conheceu e brincou muito com Jacó e Esaú até 15 anos de idade. Olha que conta fácil de fazer. Entenderam? É para não esquecer mais, tá? Essa conta é bem legal. Você pega assim, né, as datas e vai... É uma conta exata, né? Uma matemática exata. Então Abraão conheceu. Abraão, o patriarca, conheceu Jacó e Esaú? Possivelmente sim, né? Dentro dessa conta. E eles moravam próximo ali, eram tudo próximo, muito próximo, né? Apesar que quando Sara morreu, Abraão também casou-se novamente com uma mulher chamada, começa com que e termina com Tura. Ketura. Ele teve uma segunda mulher, que era o nome de Ketura. Ele teve, se não me engano, 5 filhos com ela, com essa Ketura. Mas isso já é uma outra história, né? Mas vamos voltar para o casal exemplo da igreja, Isaac e Rebeca. Então veja que Esaú disse, com grande amargura. Aquilo que lá atrás deveria ser tratado, e parecia que era muito doce, na família, mesmo a família abençoada, como não foi tratado quando deveria ser tratado, quando não foi corrigido, quando não foi ensinado, quando não foi colocado obstáculos ali no sentido de desafios para aquela criança passar, né? Mais tarde, aquilo que parecia ser tanta doçura, se transformou em amargura. Será que pode acontecer com as nossas famílias isso ou não? O que vocês acham? E é triste, né? Assim como nós aprendemos com os acertos deles, agora nós vamos ter que ver aonde que eles erraram, para nós não pagar o preço. Porque como é que o irmão John falou? Qual é a vantagem de aprender com os erros dos outros? O John falou agora há pouco. Qual é a vantagem de aprender com os erros dos outros? As meninas. Para não precisar pagar o preço que eles pagaram. Quando erra, paga um preço, né? É no trânsito, é na alimentação, é na família, né? Mas se nós, né, aprendermos com os erros dos outros, acho que dá até para baixar um pouquinho aqui. Eu estou meio baixo, eu estou falando meio baixo de propósito hoje. Contanto que saia bem na live lá, o pessoal aqui está ouvindo bem, né, irmãos? Né, eu quero mais baixinho de propósito mesmo, porque eu já falo meio gritado, meio brabo e tal. Se tiver o som estiver alto, aí vai dar a impressão que eu estou brabo, e eu não estou brabo, né? Isso. Obrigado, irmão. Obrigado. Contanto que saia bem lá na rede social, né? Na transmissão. Aqui os irmãos estão ouvindo bem. A gente tem que aprender, tem que mudar, né? Eu quero mudar para melhor, não falei no início? Então, até porque eu entendo que se eu falo muito alto, eu estou dando a oportunidade das pessoas ficarem bem longe, porque daí estou falando muito alto, dando para ouvir, né? E tem pessoa que não quer ouvir muito alto, prefere um pouco mais baixo. Sempre eu falo isso nos nossos encontros, né? Sempre nos nossos encontros da convenção, nos encontros com aquelas caixas de som de 3 metros de altura ali, e tal, se a gente passa perto, que arrebenta os tímpanos, né? Então, eu falo, não, vamos baixar, porque o pessoal às vezes senta mais longe, porque não quer ser agredido com o som. E a gente ainda, aqui na igreja também tem que melhorar o nosso som, né? Nossas caixas de som.
Mas então o rapaz começou a chegar amargura na família. Aquela amargura não chegou por acaso na família. Aquela amargura chegou porque o Isaac, apesar de ser uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas eu acho que ele herdou um pouco do dengo lá da criação dele, e ele passou esse dengo para o filho dele, porque isso é normal, passar de geração para a próxima geração. Assim como também é normal às vezes a pessoa ter sido muito agredida na infância, né? Muitos traumas de infância, né? E a pessoa também acabar passando isso para o filho, para a filha. É possível ou não? Né? Eu conheci um homem que ele gostava de surrar os meninos dele com um pranchaço de facão. Aí foram perguntar para ele por quê. Não, porque eu fui ensinado assim, e comigo é assim. Eu já penso totalmente o contrário. Aquilo que me ensinaram, que eu vi que não foi bom, eu não quero passar para os meus filhos. Né? Ninguém aqui, amém, irmãos? Se o pai era um alcoólatra, ou se o pai era violento, se o pai agredia, se a mãe agredia, a mãe foi agressiva. Por exemplo, o filho que tem um pai alcoólatra, bêbado, que dá escândalo, se ele tem um pouco de juízo, ele fala, não, eu não quero imitar meu pai. Né? Mas parece que Isaac, né, como um ser humano que era, ele passou aquele dengo para o filho dele. E o filho dele, inclusive, outro erro de Isaac, é que o Esaú, ele começou a não ser fiel ao entendimento da palavra. Ele começou por isso que ele foi atrás daquelas mulheres estrangeiras ali. E não só uma, ele era adúltero. Ele era, tem outra palavra que se coloca para Esaú? Não era bem a palavra adúltero. Fornicário, né? Ele era fornicário, ele era um homem mau. O pai dele gostava dele porque ele era bom na caça. Agora cá entre nós crentes, o Isaac ele não estava misturando um pouco as coisas, não? Muito, né? Não que não vai deixar de gostar do rapaz que gosta porque mexer com caça. Então às vezes também a pessoa baixa a guarda, porque o inimigo se aproveita, né? Então o Isaac baixou a guarda ali. Meu filho é caçador, meu filho é caçador. Nessa altura ele devia ter já uns 80 anos, né? Porque quando o filho nasceu ele tinha 60. Então agora já é um caçador adulto, o pai está com 80, ainda bem que naquele tempo. Agora tem uma coisa interessante que a Bíblia não diz, e eu também vou dizer aqui sem compromisso, é só uma reflexão minha. Por que o Isaac não reconheceu o Jacó? Óbvio, por quê? Os dois eram filhos dele, moravam juntos, todos juntos, criados juntos. De repente ele não conhece o Jacó. O que aconteceu com Isaac? Ele estava cego. Claro, se ele precisou chegar perto, como é que o irmão leu? Ele sentiu o cheiro do rapaz. Ele tentou conhecer pelo cheiro, chega aqui perto. Inclusive o Jacó, sabendo disso, subiu de novo o negócio aqui, né? O Jacó descontrolou. Tinha um irmão que fazia assim. Ele batia, ele botava o ouvido aqui, batia. Não precisa, né? Porque a caixa sai lá, não sai aqui o som, né? Mas ele fazia o microfone. Tá bom, Zimão. Quem lembra do Zimão? Ele falava para o Zimão, isso aí, Zimão. Já dorme no Senhor, né? Então, o problema, né? Isso por exemplo, olha que triste. Parece que o Isaac, no sentido espiritual, ele ficou cego. Porque ele não estava vendo os problemas, ele estava valorizando demais um filho desviado, um filho que estava se prostituindo. Ele não tratou. E será que aquela cegueira dele física não tem um pouco a ver com a cegueira espiritual? A Bíblia não está dizendo isso. Eu estou fazendo uma comparação aqui, né? Porque não tem um outro personagem bíblico que ficou cego tão novo. Por que eu falo tão novo? 80, 90 anos naquele tempo, eles eram muito fortes. Tanto é que ele morreu também, se não me engano, com 170 e tantos anos. Não tenho exatamente, mas parece que quase a mesma idade de Abraão, né?
quando morreu. Então veja, ele ficou cego por 70, 80 anos. Porque se com aquela idade, com o filho chegando adulto, como caçador, pode imaginar que ele tivesse no máximo ali uns 90, né? Que o Esaú tivesse 30 anos ali, né? Vamos imaginar isso para exagerar. Olha que situação, né? Então ele estava cego. Mas isso não está no assunto aqui, porque sendo cego fisicamente ou não muda o caráter da pessoa. Mas o problema da cegueira dele era uma cegueira espiritual. Ele não estava... Às vezes a pessoa, isso é importante também a gente entender, quando o ciclo da vida de um casal, de uma família, ele tem vários estágios. Você pode pegar a vida de Isaac, você vê que nesse período aí, ele não estava vigilante espiritualmente, mesmo sendo Isaac e a Rebeca. Vocês concordam comigo? Isso pode acontecer com os casais da igreja, comigo, com a minha esposa, com os obreiros. A gente pode passar por uma fase de bastante vigilância e pode passar por uma fase que baixa a guarda e perde a vigilância, mesmo estando na igreja, por um tempo, né? Com certeza, um dos principais problemas nosso, acho que o botão está escorregando lá, né? Um dos principais problemas, às vezes, é os cuidados da vida, a preocupação com as riquezas, a preocupação com o dia de amanhã. E não sei se esse era o caso deles lá, mas isso é uma coisa que acontece com frequência, né? Nas nossas famílias. Aconteceu na família de Jacó também. Para vocês terem uma ideia, quando Jacó passou pelo vale de Nabote, né? Me ajude aí. Nabote. Não, Nabote era o nome do cara que vendeu a vinha. Jaboque. Ô pessoal, me ajuda aí. Jaboque. É um pouco parecido com Nabote, né? Mas Nabote era aquele homem que o Acabe tomou a vinha dele, né? O Nabote. Então o nome do homem era Nabote, que a Jezabel mandou matar, aquela coisa triste que aconteceu lá. E depois aconteceu tudo aquilo com a casa de... Mas aí já é uma outra história, lá já é complicado, nem quero entrar naquela parte aqui, mas estamos entrando na parte aqui que todo mundo conhece, tranquila, equilibrada, que é um caso especial de dos melhores casais da Bíblia. Mas o Jacó também teve essa fase. Quando ele passou pelo vale de Jaboque, teve aquela bênção, Deus deu livramento, o medo passou, esse próprio irmão dele, o Esaú, voltou com 400 homens, não matou ele, não matou as mulheres dele, não matou o gado dele, não pegou nada dele, ainda perdoou ele por aquela traição que ele havia feito. Aí ele seguiu o caminho. E vocês sabem que Jacó passou por uma fase bem carnal ali depois daquilo? Depois daquele livramento, ele baixou a guarda espiritual dele, ele passou por uma fase espiritual bem difícil. Então, por que isso é importante? Para os casais da igreja, para os filhos, né? Porque a família é crente, não está sempre no mesmo nível espiritual. A gente vê na vida dos patriarcas que isso muda. E a gente tem que aprender que eles, quando muda, mesmo eles, os patriarcas, pagaram um preço porque baixaram a guarda. Porque pararam de vigiar. Estou bem, materialmente estou bem, minha família está bem, estou na igreja, estou caminhando, tal. Mas às vezes, prestando bem atenção, baixa a guarda espiritual, a vigilância cai. E quando a vigilância cai, os problemas entram. O inimigo acha brecha, né? Então veja que o Isaac, né? Aí ele pagou um preço, né? Ele pagou um preço muito alto. Então ele foi enganado. Os dois filhos, um era problemático, adúltero, fornicário, problemático, não queria nada com a igreja. Vamos pegar nosso assunto igreja aqui. O outro era bem temente a Deus, né? E aí uma outra coisa interessante que acontece é que eu vejo assim que a Rebeca tinha um irmão que chamava-se Labão. E o Labão era bem complicado. A Rebeca não, a Rebeca deu aquele testemunho, deu água para o Eliezer, para toda aquela caravana, para os camelos, era trabalhadeira, era de iniciativa, tinha um caráter extraordinário, né? Bem diferente do irmão dela, do Labão. Daí ela concordou de ir junto,
foi uma família linda, formou um casal maravilhoso, um romance completo, só que não foram felizes para sempre. Mas não foi culpa de Deus, foi porque eles baixaram a guarda, eles ficaram autoconfiantes demais. Não, para nós não tem problema, nós estamos na igreja, nossos filhos são crentes e tal, não é agora, o desviou, mas daqui a pouquinho está de volta, porque se Deus quiser. Gente, não me interprete mal, para com esse negócio se Deus quiser. É claro que Deus quer. Sabe, eu vejo muito isso. Não, mas o dia que Deus quiser, Deus vai fazer uma obra na vida dele. Ah, então Deus não quer agora, né? Então Deus não quis fazer uma obra na vida de Esaú? Foi Deus que não quis fazer? Vocês acham que a culpa é de Deus? O que Deus disse para Caim no capítulo 4 de Gênesis? O mal está em tua porta, mas se tu fizeres o bem, porventura não serás aceito. É tu que tem que fazer o bem para ser aceito. O mal está na porta de todos nós aqui, espiritualmente falando. O mal está na porta do teu filho. Se ele fizer o bem, ele será. Se o teu filho fizer o mal, ele será. Aí você fala assim, Deus quiser, ele faz o mal, mas se Deus quiser, ele vai ser bom. Não, a escolha está na pessoa. Ou Deus é culpado do Caim ter feito aquilo? Mas no meio evangélico tem muito disso. Se Deus quiser, meu filho volta. Deus quer hoje que o teu filho volte, mas ele tem que tomar atitude. Vê se não tem um pouco de dolo, um pouco de tratamento, como o erro que Esaú, e a vida daquele homem só piorou. A vida de Esaú piorou tanto, que depois, já dele morto, aí ele morreu, né, depois de idoso, veio as próximas gerações e foi cada vez pior, que Deus deu ordem para extinguir da face da terra toda a descendência de Esaú. Que ponto chegou? Mas na cabeça de Isaac, não, Deus vai fazer, meu filho vai melhorar, meu filho fica bonzinho aqui, vocês vão ver. Não, o filho tem que fazer o bem para ele ser aceito. Não é você fazer o bem pelo filho, você faz bem por você mesmo. O filho tem que fazer bem por ele, a filha tem que fazer bem por ela mesma. Então não é assim, meu pai é crente, eu estou garantido, não. Veja, o Isaac era filho da promessa, o Esaú estava garantido? Não está garantido. Porque cada um vai dar conta das suas obras, né? Então, para nós encerrarmos, nós temos ali 9 minutos para nós encerrarmos, vamos ver o final triste, né? Aquilo que não foi tratado lá no início, aquilo que parecia doçura, no fim virou amargura. O próprio jovem disse lá, olha, isso é uma amargura, eu estou sentindo uma amargura. E claro, ele tinha o direito da primogenitura por direito, que ele era mais velho. Ele foi enganado por Jacó. A propósito, o nome Jacó quer dizer enganador, né? Por isso que mudou para Israel, que é vencedor. Então, veja a situação ali, daquela família que tinha tudo para dar certo, mas o dolo, a autoconfiança por achar que era um filho de Abraão, que o casamento tinha sido uma grande bênção, que o rapaz era filho de um milagre, como de fato é, filho da promessa, a mãe dele já tinha 90 anos, não podia mais ter filhos. Então, quer dizer, eles meio que se incharam, né? Meio que ficaram achando que comigo ninguém pode, porque comigo não vai acontecer. Mas é individual, o mal está sempre rodando na porta da família, na porta espiritual de cada pessoa. E como é que foi o final? Para nós encerrarmos, como é que foi o final desse casal, materialmente falando? Não estou falando espiritual, porque espiritual, a Bíblia garante a salvação, Jesus garantiu ali. Pouquíssimas pessoas que a Bíblia garante a salvação por citação, assim, por citar o nome. Mas Isaac foi citado como estará à mesa do rei na ressurreição. Porque Jesus disse, eles estarão comigo sentado com Abraão, Isaac e Jacó, e muitos daqui de Israel serão lançados fora. Então quando Jesus fala isso, que Abraão, Isaac e Jacó estão sentados à mesa com ele para a eternidade, então a salvação de Isaac, não estou entrando nessa área, tá, gente? Eu estou falando o exemplo familiar,
O exemplo dia a dia, porque a salvação pertence pro Senhor Jesus, né? Não é o Pedro, não é o Paulo que vai dizer se A ou B vai ser salvo. Não é o assunto desta manhã, não é isso. O assunto é aprender com os erros. Agora você veja, quando deu aquele conflito que o Esaú sentiu aquela amargura toda, ele quis matar o Jacó. Matar o Jacó. E o Jacó fugiu. Nunca mais voltou naquela casa. Como é que ficaram daí os três naquela casa? O Isaac naquelas condições, já não enxergava, gostava da caça, estava meio confuso no sentido espiritual pelo jeito, porque não era para ele dar tanto apoio assim para um cara desviado, e ele estava dando apoio demais para a pessoa errada, certamente Deus estava cobrando dele alguma coisa. Como é que ficou a mãe sozinha ali, porque daí a mãe que tinha feito o guisado para o Jacó levar, foi ideia da mãe. Como é que ficou aquela família, os três, como é que ficaram naquela casa? Difícil, né? Totalmente dividido. O Esaú já está atrás das prostituições dele para lá, não ligava mais para os pais, estava magoado com a mãe, certamente ficou magoado com o pai, que querendo ou não o pai foi enganado, mas ele talvez não recebeu bem isso. O pai e a mãe não sabemos ali como é que ficou, a Bíblia não trata mais com esses detalhes, mas certamente a coisa não ficou boa. E o pior, né, que o rapaz, o melhor da família ali, dos dois filhos, que é o Jacó, sem dúvida nenhuma, era um cara piedoso, um cara humilde, um cara que tinha algo de Deus nele, mas ele teve que fugir. E olha a amargura daquela mãe, o resto da sua vida, nunca mais ela viu o Jacó, o filho que ela mais gostava. Então veja como essa amargura foi, esse sofrimento, né, irmão Joel? E os irmãos concordam que daria para ter tratado melhor lá no começo? Foi ela que deu a ideia. Falando no sentido material ali, ela errou. Só que ela tinha, né, passar meio rápido aqui nessa parte, ela tinha uma promessa de Deus que o mais velho, o maior, seria dominado pelo menor. Deus tinha falado com ela. Então foi uma improvisação que ela fez. Ela errou, mas ela pensou, bom, agora claro que Deus tem outros recursos. Mas é o mesmo que Abraão fez quando Deus prometeu um filho para ele, e a própria Sara disse que ele tivesse um filho com a escrava. E aquilo trouxe problema para eles. Então, o ser humano, ele gosta de improvisar, ele acredita em Deus, é aquilo que nós sempre falamos, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. Mas a gente sai correndo fazer. O caso de Rebeca e o caso de Sara. O microfone, pastor Rodrigo. Paz seja convosco, igreja. Só fazer uma ponderação bem importante também, porque teve um erro muito grande de Esaú, né? No capítulo 25, então ali no versículo 27 em diante, para agilizar aqui. E cresceram os meninos, Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Olha só. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha só. Então foi uma escolha de Esaú também, infelizmente trocou a sua bênção, né, o seu direito, a sua primogenitura, que era uma das maiores bênçãos que havia, né? Então ele trocou isso por um prato de comida. E daí? Todo o resto que a gente já está vendo essa manhã. Obrigado, pastor Rodrigo. Muito bem colocado, né?
Muito, muito, muito. Porque, só que depois, quando a gente viu no texto que foi lido, sobre lá a hora da bênção para os dois, que o Esaú levou para o outro lado, né? Olha, ele me enganou 2 vezes já, me enganou com o prato de comida, e agora me enganou meu pai, enganou de novo. Mas assim, vamos encerrar então, né, essa escola bíblica, essa reflexão, entendendo assim, né? A falta de propósito, a falta da pessoa dar valor naquilo que tem que ser valorizado, né? Às vezes o filho do crente, já que o assunto lá é o filho do Isaac, né? Então eu falo filho do crente, mas é qualquer um de nós, eu também, pode ser o avô do crente, não tem problema. Tem que dar valor, né, para as coisas de Deus, porque ali era uma promessa patriarcal que vinha de Abraão, e que passou de Abraão para Isaac, e de Isaac passaria para o filho mais velho, que era o Esaú, e por sua vez, depois passaria também, né, de Jacó para o filho para o filho dele, e assim era a lei lá, o primogênito, né? Então, desculpa. Então o problema é que às vezes o filho do crente, ele não dá valor, né? A igreja ensina, os pais ensinam, né? Imagino que ele tinha uma boa base. Se Abraão realmente brincou com ele até 15 anos de idade, ele teve uma grande oportunidade de aprender, inclusive com o patriarca Abraão, né? Não estou colocando palavras na Bíblia, porque isso não está escrito dessa forma, mas na conta que a gente faz, eles tinham 15 anos de idade, e o caráter de uma pessoa está praticamente formado com 15 anos de idade. Então não foi falta, né, de aconselhamento do pai, dos avós, da mãe, né? A avó materna tinha falecido, né? Mas o pai não, o pai ficou muitos anos. A Sara havia falecido, né? Justamente foi por isso que Isaac casou, porque ficou muito triste quando a mãe dele morreu, e Abraão mandou buscar uma noiva então para ele. Então, eu acho que eu tentei aqui alcançar, né, falando de uma forma mais tranquila, inclusive sentei aqui para ficar numa altura, né, com vocês, para a gente falar sobre isso. Isso é uma coisa bem assim que tem que ser muito forte, né? As pessoas também têm muito traumas emocionais, como eu disse, na infância, muitos problemas que devem ser tratados, né? Que tem que ver por que a gente está agindo às vezes de certa forma, né? Por que as coisas acontecem. Mas então, no sentido material, como casal, como romance, esse casal começou muitíssimo bem, e infelizmente, no sentido familiar, né? Não estou entrando no sentido espiritual do pai e da mãe, porque tanto é que os dois estão sepultados numa gruta muito especial, chamada o Campo de Macpela, em Hebrom. Até hoje está lá. Hoje fizeram, claro, né, uma igreja, um negócio muito bonito lá, serve como ponto turístico, mas está sepultado. Naquele tempo era apenas uma gruta, uma caverna, né, um lugar especial que Abraão havia comprado para sepultar. E foi sepultado então Sara, que morreu primeiro, depois Abraão, né, depois Isaac e Rebeca, e depois foram sepultados no mesmo lugar, e depois Jacó e Leia. Então os 3 casais de patriarcas estão sepultados no mesmo junto, que foi um lugar que foi comprado, um jazigo especial, e os 3 casais estão no mesmo jazigo, né, que repito, Abraão, Isaac e Jacó com suas esposas, um lugar que na época tinha o nome de Campo de Macpela, que fica na cidade de Hebrom, em Judá. Que Deus complete, né? Que Deus abençoe a cada um de nós, e que nós possamos tratar dos nossos problemas, nossos filhos, nossos netos, nossa família, os nossos problemas, enquanto eles podem ser tratados, para que depois não venha uma grande amargura e venha uma dor de separação, como veio para Jacó e Rebeca, que eram queridos, né? O filho e a mãe muito queridos. Que Deus abençoe a todos e que a paz seja convosco. Que Deus abençoe.